Qual a percepção dos sujeitos processuais sobre a violência no processo penal? Boa noite, eu sou Nereu Giacomoli e comigo o professor Marcos Eberhard. Este é o episódio 32º do Conecta, um podcast que trabalha temas atuais do processo penal. Conosco hoje a professora Mariana Pi Muniz, que é defensora pública no estado do Rio Grande do Sul, professora da Escola da Defensoria Pública, também é atualmente assessora do Departamento de Monitoria e Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo do Conselho Nacional de Justiça, é mestre em Ciências Criminais, com uma belíssima tese que está publicada, mais precisamente uma dissertação de mestrado, publicada com o título Os Direitos Humanos na Execução Penal e o Papel da OEA, Presídio Central de Porto Alegre, Masmorra do século XXI. Então, queremos dar as boas-vindas à professora Mariana Pi Muniz, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco e tratar de um tema tão relevante para o processo penal, que é a da violência e investigação criminal, que é um tema que a professora Mariana está investigando na sua tese de doutoramento, que está prestes a ser defendida também na PUC do Rio Grande do Sul. Então, professora Mariana está com a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação de poder falar um pouco sobre esse tema que é tão caro para o processo penal e que eu estou abordando em um estudo profundo, com várias metodologias, na minha tese de doutorado, que está quase em conclusão. Na minha tese de doutorado, eu acabo questionando e buscando, enquanto problema de pesquisa, verificar a representação social da violência policial para a magistratura do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, eu pretendo compreender como os juízes enxergam o fenômeno social da violência policial. Para isso, então, eu utilizei metodologias diversas. Além de observar as audiências de custódia em Porto Alegre, inclusive etnograficamente, não só com aplicação de formulários, eu analisei decisões judiciais e também realizei entrevistas semi-estruturadas com juízes e desembargadores. Portanto, a ideia que eu vou trazer e vou passar é desses dados que eu acabei colhendo nesse campo empírico para a confecção da minha tese. Antes de ingressar no fenômeno da violência policial propriamente dita, eu quis compreender como os magistrados entendiam a violência em si, que é um fenômeno extremamente complexo, multifacetado, né? Mas que é um fenômeno que, evidentemente, e principalmente no âmbito do processo criminal, ele se encontra muito presente em diversas áreas e, portanto, em diversas decisões e em práticas também. O que pode se perceber em relação à violência é especificamente o fato de que se coloca a violência dentro de duas caixinhas, a violência física e a violência psicológica, como se uma não fosse consequentemente a outra, porque a gente sabe que muitas vezes a violência que nós chamamos de psicológica, ela gera efeitos físicos pela somatização. Mas a gente vê muito bem essa divisão. É muito difícil de perceber outros tipos de violência que se tentou buscar durante as metodologias aplicadas, né? Ou seja, visualizadas por esses atores, né? E essas violências, elas vinham muitas vezes colocadas de uma forma também, aonde se pôde perceber que esse fenômeno não é visualizado enquanto um fenômeno estrutural, que vai trazer uma série de implicações posteriores para a análise de determinadas situações, inclusive da situação da violência policial, né? Também se questionou os magistrados se tinham algum tipo de capacitação para trabalhar
com esses processos, e inclusive porque nós sabemos a forma como são realizados os concursos públicos no país, para todas as carreiras, né? E muitos disseram, né, que em determinadas áreas mais específicas, como violência doméstica, hoje, infância e juventude, se trabalhava lateralmente esse tema, né? Mas que nas demais áreas isso era produzido através da interação e da prática com os demais colegas, o que tem uma semelhança muito grande à instituição policial e à formação dos policiais quando se visualiza isso. A pesquisa também tentou verificar o olhar que os juízes têm em relação às funções da polícia e em relação também à própria, vamos dizer assim, redundantemente, a própria relação que se estabelece entre judiciário e entre polícia. Portanto, quando se falou dessa relação, institucionalmente, ela foi considerada de uma forma positiva, mas individualmente, vamos dizer assim, como policial, houve algumas resistências por parte de alguns entrevistados, ou seja, resistências no sentido de que foi pontuado que no interior, por exemplo, era muito mais fácil essa relação do que nas grandes, né, na capital ou até na região metropolitana, né? Também se trouxe muito à tona uma expressão, e isso não foi questionado, mas isso foi trazido pelos entrevistados, e isso é bem interessante, que é a expressão de que a polícia prende, o judiciário solta. Né? Ou seja, essa expressão ela apareceu muito nas falas, né? No sentido de incompreensão do trabalho do judiciário por parte da polícia, né? Muitas vezes. Né? E em relação a essas funções, foi muito interessante porque aparece, ao fim e ao cabo, que a autorização para o uso da força, que nós sabemos que os policiais têm, mas dentro do marco da legalidade, considerando o monopólio do exercício da violência legítima, né, pelo Estado moderno, né, muitas vezes o que foi trazido foi exatamente o fato de que a polícia, muitas vezes, ela tem que ser violenta. Ela tem que ser violenta e ela está autorizada a agir, inclusive em excesso, porque eu também tentei trabalhar qual era a linha que dividia esse ato policial de um ato legal ou ilegal e o que se entendia por excesso do uso da força. Ou seja, o policial estaria autorizado ao uso da força considerando o contexto que nós viveríamos, né? Ou seja, o contexto, né, de uma sociedade que seria violenta e que, portanto, então autorizaria, né, e chancelaria essa ação. Só que nessa vinculação, o dado que sobressai maior é que as polícias militares é acreditada uma visão de muita truculência, né, de uma polícia de combate, que se chegou a ter expressão nesse sentido, né? Enquanto que a polícia civil, que é a polícia judiciária, foi uma polícia vista como burocrata, como mais qualificada, como uma polícia que estaria mais profissionalizada e que, portanto, muitas vezes o fenômeno da violência para a polícia judiciária seria visto na sua forma omissiva e não na forma ativa, que nessa forma, então, se vinculou muito mais ao fazer do policial militar, né? Ou seja, essas visões, né, elas inclusive são visões que olham muito mais para o policial militar, e isso foi trazido na fala dos entrevistados, né? Olham para o policial militar como aquele policial que tem menos qualificação, que vem de um meio social também inferior à polícia civil, isso foi dito pelos entrevistados, né? E muito também se creditou maior credibilidade, vamos dizer assim, à polícia civil, considerando o trabalho de polícia judiciária e de muitas vezes, né, e obviamente de titularização e presidência do inquérito policial, que é o instrumento que depois vai ser utilizado e nós sabemos, né, que ele ainda está inserido dentro do processo penal, né, ou seja, que vai ser, de uma certa forma, com outros elementos que vão ser produzidos ao longo da instrução criminal, utilizado muitas vezes de base para a decisão judicial, tanto que alguns magistrados pontuaram exatamente isso, né, ou seja, a necessidade
de precisar da polícia, né? Essa palavra foi utilizada, essa frase foi utilizada. Eu preciso da polícia para julgar bem, né? Embora muitas vezes, né, não se tenha tido um questionamento de como essa prova muitas vezes venha a ser colhida na esfera anterior do início do processo, vamos dizer assim, né? Mas porque os magistrados sentem essa necessidade de ter essa prova que é trazida pela polícia para que eles também possam exercer a sua atividade final, né? E prestar, então, o exercício da jurisdição no seu entendimento. Perfeito. A professora Mariana tem, inclusive, certamente deve ter aparecido, apesar de eventualmente não ser tema específico da tese, mas pode eventualmente ser também, mas deve ter aparecido uma ideia também de racismo institucional que a gente tem não só São Paulo, em todos os estados, com certeza, da federação, mas uma ideia de que nós conversávamos no episódio passado, eu e o professor Nereu, em relação ao episódio do Carrefour, e não abordamos o tema do racismo por uma série de situações, inclusive invoquei até a professora Mariana aqui, para nós não falarmos sobre o tema do racismo, sob pena porque não estamos no nosso local de fala, não nos é próprio falar sobre isso, né? Apesar de, tecnicamente, eventualmente, a gente poder contribuir. Mas o fato é que a gente não se sentia pronto para falar sobre isso, porque certamente a gente não viveu nem perto do que se passa em relação a esse tema. Mas certamente vem daí também uma questão institucional em relação a essa violência, ou seja, algo que é pronto, algo que é assim, sempre foi assim, e dificilmente alguém vai mudar, porque não é preciso endurecer, a gente não pode amolecer com esse pessoal, porque se amolecer, então, onde é que a gente vai chegar? Então, isso tem uma relação institucional muito grande com isso. E eu não tenho dúvida que essa questão do racismo, e também, eventualmente, até de outros fatores, e eu creio que a Defensoria Pública enfrenta isso no Rio Grande do Sul, mas enfrenta não só do ponto de vista de que há uma violência também em relação ao defensor, porque há uma violência também em relação ao advogado no exercício da função, mas enfrenta também do ponto de vista de enfrentar e enfrentar muito bem. A Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul, com destaque, certamente, em relação às outras defensorias, no sentido de levar esse tema para dentro das ações penais, ou seja, de efetivamente questionar esse tema, de ter coragem de questionar esse tema dentro das instituições. E aí nós temos, dentro do processo, e aí nós temos várias violências. É a violência em relação à profissão do sujeito, a violência em relação a onde o sujeito mora, a violência em relação à formação do sujeito. A gente tem uma série de violências inerentes aqui, como se as pessoas que não tivessem uma condição financeira tão qualitativa, elas poderiam, então, estaríamos autorizados a violentá-las institucionalmente. Seja a violência do tempo, a guarda, seja a violência arbitrária da prisão ilegal. Não tem problema. Ninguém vai questionar isso. Sejam várias violências e que eventualmente podem acontecer até em relação à própria vítima, eventualmente no processo. Mas então, assim, o que eu quero dizer, a minha contribuição aqui em relação à sua fala, e que é muito difícil de contribuir nesse tema, por que é difícil? Porque do ponto de vista teórico, certamente a gente encontra uma guarida em relação a que efetivamente existe violência desde sempre, e nós não podemos negar isso do ponto de vista teórico. Mas enfrentar o próprio judiciário e ir para a pesquisa, ou seja, ir lá para a rua e tentar de lá trazer a tua contribuição com frases que são características de uma violência clara, no sentido de que eu preciso da polícia para poder fundamentar a minha própria atuação, fundamentar a minha própria decisão. E isso passa pela audiência de custódia, isso passa pela preventiva, isso passa pelas maiores agruras do processo penal, mas claro que vou deixar também o professor Nereu Giacomoli falar para que eu possa depois finalizar o episódio, que já é um episódio enorme, mas porque também o tema é enorme e porque também a palestrante, a professora também, com certeza é enorme, está trazendo uma grande contribuição. Parabéns, professora Mariana, excelente a exposição, né? Todos nós estamos
ansiosos para ver esse teu trabalho já divulgado, publicado, que deve ser um trabalho de fôlego muito importante para as ciências criminais e para o mundo jurídico, né? Mas aí, na tua pesquisa, tu percebeste se há uma consideração diferente, por exemplo, do que de uma violência contra a mulher e contra o homem, ou dependendo do tipo de crime, que há alguma consideração de uma violência mais grave, menos grave, uma violência que as pessoas e que a sociedade ela tolera certos tipos de violência? O que tu conseguiste achar na tua pesquisa sobre isso, Mariana? Bom, obrigada, Marcos. Obrigada, Nereu. Na verdade, isso eu vim aqui pensando várias coisas enquanto vocês estavam falando, né? O Marcos falou algo que me fez lembrar de uma outra frase, né? Que os entrevistados falaram. A frase era: o sistema faz nós sermos assim. Né? Ou seja, essa é uma frase que diz muita coisa a partir daí, né? E com certeza a gente vê um atravessamento muito grande de uma série de estruturas. Como o meu foco é ciências sociais, meu embasamento, meu referencial teórico são sociólogos, né? Principalmente o Pierre Bourdieu. Então a gente vê, obviamente, estruturas internalizadas nos atores, né, componentes do sistema de justiça criminal. No meu caso, a minha análise se deu dos magistrados, né? Que estruturas são essas, né? Nós temos algumas estruturas que nos acompanham. O racismo é uma, né? Obviamente, tendo em vista o tecido social escravocrata, toda a história, né, de formação da sociedade brasileira e o peso que isso tem, né? E, consequentemente, essas estruturas também vão fazer com que nós olhemos de forma diferenciada para situações diferenciadas, né? É muito interessante porque quando a gente está falando de violência policial, a gente está falando de uma vítima específica, que é a vítima que geralmente ocupa os boletins de ocorrência como autora de determinado fato delituoso, né? Que vai ser investigado, enfim, e pode vir a ser processado. Então, essa vítima é uma vítima específica. A gente já sabe, já trabalha com a ideia de seletividade há muito tempo, na criminologia, no próprio processo, né? Se tem essa questão. E se verifica isso muito presente, o que eu acabo trabalhando com o referencial do professor Michel Misse de sujeição criminal, né? Então, eu muitas vezes não vou perceber essa violência, vamos dizer assim, considerando a posição que essa vítima ocupa e quem é essa vítima. Nesse contexto, os atos aos quais essa vítima praticou vão importar, ou seja, o tipo de crime, né? Inclusive, uma das minhas perguntas era se um perfil desfavorável dessas vítimas, né, justificaria a atuação, né? E muitas vezes isso foi dito que sim, né? Ou seja, se levou muito em consideração esse perfil, ou seja, esse comportamento, né? O tipo de crime praticado, os antecedentes, enfim, para se pontuar essa violência. E essa questão de gênero também foi muito interessante, porque teve algumas audiências que eu analisei, onde eram mulheres, né? E as flagradas, vamos dizer assim, as custodiadas, né, na audiência de custódia, e se verificou nessas audiências muitas prelações morais, né, principalmente vinculado ao fato da inadmissibilidade da prática de um delito por parte de uma mulher que é mãe, né? Isso foi trazido ao longo, né, da pesquisa, assim. Então, isso aparece muito atravessado. Diversas outras questões, como o Marcos colocou, estão presentes, né, nessa análise e na forma, então, como se visualiza essa violência e se autoriza, né, muitas vezes, e se legitima ela. Professora Mariana, nós estamos no 32º episódio do Conecta Podcast, Processo Penal Contemporâneo. Nos acompanhem pelo Instagram e pelo YouTube, acompanhem também a professora Mariana Pimuniz. Professora Mariana Pimuniz, que com muito orgulho é doutoranda em Ciências Sociais pela PUC, bolsista da CAPES,
mestre em Ciências Criminais pela PUC, lá no ano de 2013. É defensora pública aqui no estado do Rio Grande do Sul há 14 anos e também é nossa colega na FESDEP, na Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o 32º episódio do Conecta. Na quarta-feira que vem, 18 horas, estaremos novamente aqui com a professora Mariana Pimuniz, agora discutindo o valor probatório do depoimento dos policiais. Um abraço a todos e a todas, uma excelente semana e fiquem com o Conecta Podcast.